Com a falta de insumos e equipamentos médicos hospitalares para combater o novo coronavírus no Brasil, uma ação emergencial pode ajudar a reverter esse quadro, a reconversão industrial. A reportagem é de Daiane Ponte. Desde o início da pandemia, o que se vê no Brasil é um governo minimizando os riscos do novo coronavírus. Enquanto isso, hospitais sofrem com a falta de insumos e equipamentos. Cenário que pode mudar rapidamente caso a indústria nacional passe a produzir esses produtos. A indústria brasileira tem know-how para isso, o Parque Tecnológico brasileiro sabe fazer isso, tem conhecimento sobre o assunto. A gente possui corpo técnico na universidade também plenamente capacitado para compreender e organizar o processo produtivo desse equipamento. Do ponto de vista técnico, não existe nenhum impedimento. Os impedimentos são de outra ordem. Falta de instrumentos de coordenação industrial, né, que foram praticamente desarticulados e destruídos aí ao longo dessas últimas décadas. O Brasil perdeu muita participação na produção estrutural no setor de saúde, né? Já nunca produziu equipamentos mais sofisticados, e mesmo os equipamentos com média e baixa tecnologia, o Brasil perdeu produção, sugado pela potência industrial chinesa. E no momento como esse, você tem menos instrumentos estruturais de combate, né, a uma pandemia desse porte. O movimento sindical já tem debatido esse tema, que o Brasil precisa dar outros passos em direção a se reindustrializar. Em países como Reino Unido e Estados Unidos, montadoras passaram a produzir respiradores. Por aqui, a reconversão industrial, além de ajudar a salvar vidas, também pode reativar o mercado de trabalho no futuro. O complexo de saúde, ele tem um potencial imenso em termos de demanda pública, em termos de geração de emprego, em termos de criação de capacidade produtiva e em termos de capacitação científica e tecnológica para o Brasil. Então, eu acho que a pandemia deveria servir de lição didática para a gente olhar com cuidado para o complexo de saúde, não só como uma questão relacionada ao bem-estar da população, à saúde pública, mas também como um setor relacionado a um impulso científico-tecnológico, a uma possibilidade de adensar o tecido industrial brasileiro, a uma possibilidade de geração de emprego. Nesse primeiro momento, nesse curto prazo, esse trabalho da reconversão, ele vai estar empregando os trabalhadores que já estão empregados, mas garante uma certa liquidez para as empresas. Num segundo momento, à medida que a reconversão dê certo e que a gente consiga a escala e volume de produção, essas empresas podem sim começar a contratar, porque ela vai ter uma variação do seu mix de produção. Algumas iniciativas para a reconversão industrial já estão acontecendo no país. A exemplo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que encaminhou um plano para empresas e para o governo do estado de São Paulo com sugestões para a reconfiguração da indústria local para a produção de materiais médico-hospitalares. A ideia é essa, fazer a reconversão do parque que está parado, para, num primeiro momento, atender e ajudar no combate à curva de crescimento do Covid-19. Por outro lado, você utilizando o parque que está parado, você também consegue fazer uma geração de riqueza no parque, né? Ele não perde valor, acaba não perdendo o seu funcionamento, mas ele consegue gerar até algum tipo de receita para essas empresas. E também a gente vai se preparando no médio e longo prazo para internalizar grande parte dessa produção que hoje a gente depende de outros países, até exportar, ajudando outros países, né, que estão dependentes também desses insumos. A tendência da moeda do dólar é ficar valorizado em boa parte dos países, aqui no Brasil inclusive. O câmbio nesse patamar já é um fator, um preço, que viabiliza você pensar na reindustrialização. Tem que haver um esforço do BNDES, tem que haver um esforço fiscal, tem que haver um esforço do Tesouro, tem que haver uma série de incentivos, especialmente na área de tecnologia, onde há outro gargalo para você reindustrializar. Nós temos que ter autonomia tecnológica. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.